Hoje eu vou fazer uma contextualização geral da norma, para que a gente consiga fazer aí uma compreensão melhor do que é abordado por ela, ok? Então, a norma regulamentadora 17, ela foi instituída, né, no ano de 1989, a partir de uma comissão, e a partir dos anos 90, assim, dos anos 90, em junho de 90, né, é que foi assinada uma nova portaria e foi a publicação a partir de novembro de 1990. Ela sofre constantes alterações, a última alteração aconteceu inclusive no ano de 2019. O que ela está querendo propor? Bem, ela vai estabelecer parâmetro para permitir adaptação de condição de trabalho nas características psicofisiológicas do trabalhador. Dessa forma, ele vai produzir conforto, segurança e desempenho máximo eficiente. O que são as características psicofisiológicas do trabalhador? Bem, quando o trabalhador tem, por exemplo, um tipo de trabalho que leva ele a ficar muito tempo sentado, ele é livre para escolher, por exemplo, qual a postura mais adequada para ele ficar sentado naquela cadeira, por exemplo. Isso porque a postura que nós adotamos, ela depende de vários fatores. Ela depende do tipo da cadeira, ela depende do ambiente que nós vivemos, ela depende do ambiente que nós trabalhamos, depende da condição postural dele prévia ao trabalho, depende, por exemplo, da iluminação do local, do ruído do local. Então pode ser que você tenha que mudar a posição do computador devido à posição da luz que está incidindo sobre a tela. Então tem várias coisas que são levadas em consideração. E isso vai ser levado para o dia a dia do trabalhador. Todos os dias ele vai ter que tomar certas decisões. E isso é influenciado tanto pelas características físicas dele, quanto pelas características fisiológicas. Tanto é que tem certos trabalhadores que têm mais ou menos tolerâncias às opções, né, aos tipos de trabalho a que eles são expostos. Então acredita-se que respeitar essas características psicofisiológicas do trabalhador está de encontro ao que a norma está pensando em regulamentar, ok? Então pensar o trabalhador não só como um agente físico ou como uma máquina que tem que exercer uma função correta o tempo inteiro do mesmo jeito. Em certos momentos ele poderá adotar outras posturas para conseguir manter a atividade do trabalho dele. Então isso é variável não só pela característica física, mas pela característica psicológica dele. Como é que ele está se sentindo naquele dia, como é que ele está se sentindo naquela época, se ele está passando por algum problema de família, se ele está passando por algum problema até mesmo entre os colegas de trabalho. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e a norma busca levar isso em consideração. Então é importante que as empresas consultem seus colaboradores para que tenha boa qualidade de todos os padrões que a norma regulamentadora 17 propõe. E ela propõe 5 padrões diferentes, ela toca em 5 pontos para mostrar quão importante é a ergonomia para dentro do ambiente de trabalho. O primeiro ponto está relacionado ao levantamento, transporte e descarga individual de materiais. Então ele tem a ver diretamente com a capacidade que o trabalhador tem de suportar sobrecargas e carregá-las, muitas vezes por longos períodos. Um ponto importante que é tocado pela norma é que o trabalhador não pode ser colocado para carregar uma carga muito maior do que ele consegue. Então, dessa forma, se ele tiver que fazer esse processo, fazer esse trabalho, ele vai estar colocando em risco a sua saúde e a sua segurança. E a norma visa justamente o contrário, manter a saúde e a segurança do trabalhador. Outro ponto importante é com relação às diferenças entre homens e mulheres e adultos e jovens. A norma define que para as mulheres os pesos carregados não podem ser iguais aos dos homens, bem como os pesos carregados pelos jovens não podem ser iguais em relação aos adultos, uma vez que nós temos diferenças de forças claras entre essas populações. Um terceiro ponto importante deste primeiro tópico é a utilização de máquinas para auxiliar no carregamento, né? É por isso que nós temos, por exemplo, empilhadeiras, que são utilizadas para carregar grandes volumes de carga e evitar que o trabalhador tenha que fazer isso. Então a utilização de tecnologia se faz muito presente nesse tipo de carregamento. Isso pode ser citado também pelos carrinhos de supermercado, que servem justamente para a gente consiga carregar cargas por um determinado tempo, sem que nós tenhamos que fazer um grande esforço físico.
O segundo ponto diz respeito aos mobiliários do posto de trabalho, e ele separa as suas indicações para trabalhadores que trabalham mais tempo sentado e para aqueles que trabalham mais tempo em pé. Então, naqueles que trabalham mais tempo sentado, ele toca muito na posição das cadeiras, né? Que elas devem ser confortáveis, que elas devem estar de acordo com o trabalhador. Inclusive, ele fala das mesas também, a altura das mesas é importante, né? Uma área de trabalho limpa para ele conseguir fazer o trabalho dele. É muito comum a gente chegar em diversos tipos de emprego, né, de trabalho, a gente vê aquela mesa toda empilhada, cheia de coisa, e isso é uma coisa que dificulta, né, atrapalha inclusive a parte psicológica do trabalhador. Com relação aos trabalhadores que ficam mais tempo em pé, é muito importante o dimensionamento de todos os objetos que ele tem que manusear com relação ao seu manuseio, não só ao seu manuseio, mas também ao seu deslocamento. Então, às vezes, você tem uma bancada muito grande, onde você tem que se esticar muito para pegar algum objeto, e se isso é feito repetidas vezes, né, isso pode gerar alguma dor, algum desconforto, e isso tem que ser evitado para esse tipo de trabalhador também. Nesse ponto da NR17, ele já toca pela primeira vez na análise ergonômica do trabalho, que é a forma que se tem de avaliar quais são as melhores formas de desempenhar determinado emprego, determinado serviço. E isso é um tópico que a gente vai discutir, inclusive, mais à frente, inclusive aprendendo como que se faz. O que é importante falar é que, dependendo da análise ergonômica que você faz, você pode, inclusive, sugerir algumas soluções para esses trabalhadores que ficam muito em pé ou sentado. Por exemplo, com relação aos trabalhadores sentados, ele faz uma colocação com relação aos apoios dos pés. Então, se você vê que algum trabalhador não consegue se encaixar bem com a cadeira e a cadeira não tem regulagem de altura, por exemplo, um apoio para os pés poderia ser uma solução. Isso ele já destaca na NR17. O terceiro ponto tem a ver com os equipamentos dos postos de trabalho. Então, todos os equipamentos de um posto de trabalho tem que estar adequado àquelas características psicofisiológicas que nós já comentamos. Então, se tiver que teclar por muito tempo, né, digitar por muito tempo, que ele tenha um mínimo de descanso entre os tempos longos de digitação, que ele tem que ser evitado, né, uma visualização por um tempo muito prolongado, que ele tem que ser evitado uma movimentação frequente da cervical, que ele tem que ser evitado, inclusive, a fadiga visual. O ideal mesmo para o notebook é que ele tenha um teclado independente. Dá uma olhada nessa imagem, como você tem lá o apoio para o notebook. Apesar do notebook já vir com o teclado acoplado, o ideal é que você use um teclado independente. Por quê? Para que você tenha maiores facilidades para mover com o braço. Porque se você tiver que colocar a sua mão assim como na imagem, você teria que fazer uma excessiva extensão do seu punho. E isso poderia gerar um estresse e um desconforto ao longo do dia ou dos dias de trabalho. Então, o importante, ele já comenta sobre isso na NR, a utilização de um teclado separado, mesmo quando a gente está utilizando um notebook. O quarto ponto tem a ver com as necessidades ambientais do trabalho. Então, nesse caso, a NR17 vai cuidar do quê? Dos níveis de ruído que você tem no ambiente de trabalho, nos índices de temperatura que você tem no ambiente de trabalho, na velocidade do ar, principalmente trabalhando com ares condicionados, né, em ambientes fechados, e da umidade relativa do ar. Ele, inclusive, vai determinar alguns valores ótimos para isso. A temperatura, por exemplo, deveria estar entre 20 e 23 graus. Então, a importância, principalmente em ambientes muito quentes, né, em lugares onde são muito quentes, a gente tem uma incidência muito grande, né, do aumento da temperatura, a utilização de ar-condicionado seria muito interessante para a maioria dos empregos. Ele fala sobre a velocidade do ar não ser muito alta, né, para não atrapalhar, inclusive, o posicionamento de alguns materiais sobre as mesas, e até a própria umidade relativa do ar está no valor inferior a 40%, porque a gente sabe que umidades muito altas, unidas, por exemplo, com temperaturas muito altas, podem dificultar o processo de transpiração. Dificultar o processo de transpiração quer dizer que o seu corpo vai ter que brigar muito para manter a temperatura interna. Dessa forma, você tem uma dificuldade, um aumento do gasto energético e uma fadiga muito precoce, que pode atrapalhar os sujeitos a trabalhar da melhor forma possível. Um outro ponto que é tocado é com relação à iluminação no local de trabalho. Um aparelho que pode ser usado para medir essa iluminação é o luxímetro.
E o quinto e último ponto da NR17, ele trata da organização do trabalho. Então ele vai falar do modo operatório, das normas de produção, da exigência de tempo que se tem, da determinação do conteúdo de tempo, né, do ritmo de trabalho, do conteúdo da tarefa como um todo, de qualquer tipo de trabalho. E um primeiro ponto interessante é que se você tiver um trabalho de alta sobrecarga muscular, seja uma sobrecarga estática ou seja uma sobrecarga dinâmica, ele determina 3 pontos importantes que devem ser seguidos. Primeiro, um sistema de avaliação das capacidades musculoesqueléticas desse trabalhador. Segundo, a inclusão de pausa entre os esforços, né? E comenta que é importante uma relação de 50 minutos de esforço para 10 minutos de pausa. E um terceiro ponto com relação a retorno ao trabalho após qualquer tipo de afastamento. Então, se você tem um afastamento igual ou superior a 15 dias, você tem que ter um retorno gradativo a esse tipo de trabalho e não retornar no mesmo ritmo. Muitas das vezes, o que causou esse afastamento foi justamente essa alta sobrecarga estática ou alta sobrecarga dinâmica. Então, o retorno deveria ser gradativo para evitar que isso acontecesse novamente. Muito bem, agora nós vamos falar de 2 anexos da NR17, um sobre trabalhadores de checkout e outro sobre trabalhadores de telemarketing. O primeiro, essa imagem que está aqui ao meu lado, demonstra pontos importantes com relação ao que a norma regulamenta para trabalhadores de checkout. Um grande exemplo de trabalhador de checkout são os caixas de supermercado. O ponto importante da NR é que ela determina que os caixas, né, as máquinas, elas têm que se orientar de acordo com as características antropométricas do trabalhador. Só que isso não pode servir para 100% das pessoas. Uma vez que você tem, por exemplo, uma quantidade muito grande de operadores de caixa de supermercado, principalmente em grandes mercados. Então, o ideal que a norma recomenda é que ela se adapte a 90% dos trabalhadores. Dessa forma, tentando minimizar qualquer tipo de vício postural ou problema relacionado às atividades desses trabalhadores. O segundo ponto é assegurar que tanto para a postura em pé quanto para a postura sentada, o trabalhador consiga realizar a sua função sem grandes problemas. E isso você pode fazer aumentando o espaço da colocação da cadeira e possibilitando que ele consiga arredar a cadeira, tirar um pouco daquela posição e ficar em pé. Então, sempre que você for ao mercado, você pode reparar que alguns operadores trabalham na posição em pé. Eles preferem ficar mais tempo nessa posição e isso só é permitido quando o espaço com que eles estão atuando realmente permitam que eles consigam tirar a cadeira e ficar naquela posição. Mas para aqueles que preferem ficar sentado, como as cadeiras dos operadores de checkout têm uma regulagem mais alta, é importante que eles tenham os apoios para os pés. Além disso, os mobiliários não devem ter quinas. Por quê? Para evitar qualquer tipo de contato rápido que possa machucar o operador do caixa ou até mesmo os clientes daquele mercado que estão fazendo as compras, né? Então, as quinas têm que ser arredondadas, né? Não devem ser pontiagudas. O ambiente de trabalho tem que ter uma condição de ruídos mais baixos. Um grande problema que os operadores de caixa enfrentam é justamente aquele bip da máquina da passagem dos valores dos preços. Se você tiver curiosidade sobre isso, começar a reparar um pouco isso, quando você estiver passando por um caixa de um mercado, repare quantas vezes aquele bip toca, principalmente quando você tem grandes volumes de pessoas dentro do mercado. Os trabalhadores passam por aquele som cerca de 8 a 10 horas por dia e com grande frequência que eles reclamam destes bips. Uma vez tive uma oportunidade de orientar um trabalho de conclusão de curso sobre uma análise ergonômica do trabalho com operadoras de caixa de supermercado. E foi a maior reclamação desses operadores justamente este problema. Esse problema do ruído constante. Porque além do ruído normal do ambiente, das pessoas passando por lá, esse barulho constante do bip dos produtos é uma coisa que incomodava bastante. Com relação às quantidades de ensacadores,
a ANR preconiza que para cada ensacador você tenha 3 caixas, 3 checkouts. É bem comum em mercados grandes você ter um ensacador para cada checkout, mas a ANR ela não define que isso é obrigatório. Para ela, a relação de 3 para 1 já é importante. Alguns ambientes de checkout já têm a balança acoplada no processo do caixa ali. Alguns mercados trabalham com a pesagem de alimentos, né, em locais separados, mas alguns logo na passagem do caixa. Então, se houver essa colocação de alimentos para pesagem, isso tem que ser feito na colocação frontal ao operador de checkout. Com relação às características psicofisiológicas desse trabalhador, a empresa não pode obrigar que esse trabalhador de checkout ele use qualquer equipamento, vestimenta que gere constrangimento, mas que se deve ter uniforme, que se deve oferecer condições salubres de trabalho, e isso a NR17 ela vai de encontro a esses fatores. Mais um ponto que a NR17 toca para operadores de checkout é com relação à esteira eletromecânica, que é aquela onde você coloca o produto e a esteira automaticamente faz o deslizamento do produto para próximo do operador. Então, dessa forma, ele conseguir evitar, né, alcances muito longos, né, para que ele não precise ficar fazendo grandes rotações do quadril, rotações da coluna vertebral, e isso muitas vezes a gente sabe que pode gerar algum desconforto ou até mesmo dor, em casos mais graves, o afastamento do trabalho. Muito bem, então, de acordo com o que eu falei no começo, né, a gente tem essa imagem aqui ao lado que vai fazendo essas relações diretamente para os operadores de checkout. Por último, na NR17, nós temos um anexo específico para operadores de telemarketing. Os operadores de telemarketing são tipos de trabalhadores que sofrem grandes pressões psicofisiológicas. Já tem estudos mostrando que eles são das profissões que mais sofrem de fatores, principalmente de problemas psicológicos, pela grande pressão que eles sofrem e pelo ambiente de trabalho muitas vezes conturbado com que eles trabalham. Isso motivou o governo a, na sua NR17, colocar um anexo específico para esse tipo de trabalhador. Com relação às indicações para os trabalhadores de telemarketing, né, como eu disse anteriormente, são um trabalho que é considerado muito estressante. Inclusive, se você fizer uma busca no YouTube ou mesmo no Google sobre opiniões das pessoas que trabalham nos call centers, né, que são esses operadores de telemarketing, algum deles fala para que você nunca faça isso se você tiver oportunidade. Então, a NR17 ela tem várias interações, né, várias indicações para os trabalhadores de telemarketing, principalmente voltadas para a posição de cadeira e ambiente. A posição da cadeira, ela fala que tem que ter um rodízio. A densidade, ela é quanto são as rodinhas das cadeiras, né? E é que ela tem que ter 5 apoios, uma cadeira como essa daqui. Uma outra coisa que deve ter é que a superfície de contato dessa cadeira, ela deve permitir a perspiração e não aqueles tipos de materiais que a gente fica suado, né, encostando no ambiente ali, fica incomodando, né? Tem que ter um cuidado, inclusive, com o material e a densidade da cadeira também. Colocar até um valor entre 40 e 50 quilos por metro cúbico, né? A densidade quer dizer com a densidade da espuma, né? Então, se a espuma for pouco densa, um pouquinho que você sentar, ela cede. Mas se ela for com densidade muito grande, na hora que você sentar, ela vai ceder e vai ficar muito fofo. Então, ela não pode nem ser muito rígida e nem muito fofa. Então, esses valores é justamente para chegar neste padrão especificamente. Ele fala sobre a borda das cadeiras serem arredondadas, evitar as bordas pontiagudas, para evitar que você toque e gere desconforto, né? É muito comum nas orientações para a cadeira não pedir para as pessoas encostarem os cotovelos nos apoios, né? Porque a gente tem o olecno ele já é pontiagudo. Então, na hora que você fica muito apoiado sobre a cadeira, isso gera desconforto no olecano, principalmente para grandes tempos trabalhados nesse tipo de posição. Um encosto que deve respeitar a região lombar, porque a região lombar ela tem uma curvatura, a curvatura da lordose fisiológica, né, dá para perceber aqui na imagem, e a gente tem que respeitar essa curvatura. A gente não deve sentar na posição de retificação da coluna lombar. A coluna lombar tem que manter a sua lordose e a cadeira tem que favorecer este processo.
E o próprio apoio dos braços, né, ele tem que ser regulável, principalmente para fazer com que as pessoas se adaptem ali. A cadeira vai se adaptar àquela pessoa, ela vai sentar e vai colocar a altura do banco do jeito que ela quiser, vai colocar a altura do encosto dos apoios ao lado onde ela quiser, de acordo também com a mesa de trabalho que ela tem disponível no momento. É de obrigatoriedade das empresas oferecerem o microfone e o headset. O headset, que está aqui na imagem, é esse fone de ouvido. Inclusive, a troca da posição desse headset é recomendada. A cada 2 horas você deve trocar a posição do headset para ter maior conforto. E também a ANR fala sobre a quantidade de ruído. Ela estabelece um valor de ruído especificamente, né, que deve ficar no máximo até 65 decibéis e numa média de 60 decibéis. A quantidade de ruído é medida por esse aparelho aqui. Para a organização do trabalho desse tipo de trabalho específico, a ANR recomenda que não se tenha trabalhos aos domingos e aos feriados. Dentre as horas de trabalho, a ANR preconiza que você tenha pausas, essas pausas têm que ser fora do posto de trabalho, então o trabalhador tem que se levantar da cadeira, sair do posto de trabalho dele entre 2 e 10 minutos, sendo que após os primeiros 60 minutos de atividade você vai ter essa pausa, né? E aí quando a cada 60 minutos você vai retornar a ter esse tipo de pausa. O intervalo para alimentação ele deve ser de 20 minutos para esse tipo de trabalho. É claro que nem tudo que a NR 17 preconiza as empresas acabam seguindo. Isso porque as NRs não têm uma força de lei, elas têm força de norma. Lógico que há uma fiscalização, mas a fiscalização não consegue contemplar todas as empresas. Então, cabe ao próprio empregador e ao empregado conhecer essas normas, para que eles, entre si, consigam colocar da melhor maneira possível e façam um trabalho com um ambiente mais seguro, mais confortável. Isso vai ser bom para o trabalhador, porque ele vai conseguir trabalhar da melhor maneira possível, mais confortável possível, e bom para o empregador, porque vai ter um empregado mais eficiente. Isso pode gerar um considerável aumento da produção. Abraço.